Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos nessa tarde com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos que vão ouvir essa mensagem. Eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão nessa tarde. Vou estar lendo uma palavra para nós nessa tarde. Glória a Deus, aleluias. Que fica no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 18 ao verso 22. Glórias a Deus, aleluias. Vamos estar lendo. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximou-se dele um escriba. Disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar a meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe aos mortos sepultar a seus mortos. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aqui nós aprendemos a como seguir a Senhor Jesus. Cada pessoa quer seguir a Jesus da sua forma, da sua maneira. Cada um tem escolhido a melhor maneira para estar servindo, para estar seguindo a Cristo. Mas a palavra nos ensina a maneira correta de caminhar com Cristo, a maneira certa, como nós devemos caminhar, né? Como nós devemos fazer da maneira certa, a maneira correta para nós servir a Cristo. O mundo está cheio de pessoas que se dizem estar seguindo a Cristo, mas elas estão seguindo da maneira delas. Elas escolheram um padrão, uma maneira a qual não vai prejudicar, uma maneira a qual elas não vão ter que se renunciar. Elas não vão ter que abrir mão de muitas coisas, né? Elas vão servir a Cristo, mas fazendo aquilo que elas sentem vontade, aquilo que é para suprir o prazer e os desejos da carne. E aqui nessa palavra nós vamos aprender um pouquinho de como nós devemos servir a Cristo, como nós devemos seguir a Cristo. Servir a Cristo não é simplesmente ir na igreja, não é simplesmente ouvir a palavra, como muitos têm pensado. Hoje no mundo de artistas, no mundo dos famosos, tem muitas pessoas se dizendo ser cristão. Tem muitas pessoas se dizendo estar caminhando com Cristo, mas a vida dela lá fora continua a mesma. Ela não se renunciou a nada. Simplesmente ela vai à igreja e tem ouvido a palavra. Simplesmente ela tem pegado a Bíblia e tem lido a palavra, mas ela não tem se renunciado. Ela não tem procurado ver qual é a maneira que devemos caminhar com Cristo. Qual é a maneira que nós devemos fazer. Devemos renunciar, dizer a muitas coisas que nós estamos acostumados a fazer e a praticar, nós temos que dizer não. E essas pessoas têm dificuldade. Então ela simplesmente vai para a igreja, tá ouvindo a palavra ali, mas não mudou nada. A vida delas continua a mesma. E elas estão se dizendo ser crente. Aleluias. Para nós ser crente, nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que deixar as velhas práticas. Nós temos que se tornar um novo homem, né? Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. O vento está tocando aqui a parte da Bíblia, aleluias. Então nós temos que tomar cuidados, nós temos que saber que nós precisamos de caminhar com Cristo, não pelo que Ele pode fazer na nossa vida, é pelo nosso caráter. Nós precisamos ter um caráter formado na palavra de Deus. Esse caráter não pode ser afirmado nas coisas rotineiras, nas coisas a qual nós aprendemos, nas tradições de família, nas tradições e culturas de cidade. Né? Cada cidade, cada região tem um tipo de cultura e muitas pessoas têm firmado a sua fé nessas culturas e acham que está agradando a Deus, está servindo a Deus. Mas nós precisamos de buscar a maneira correta de servir a Deus, é na palavra, aleluias, né? Nós precisamos de saber. Aqui um dos escribas aqui, ó, né, queria servir, caminhar com Cristo, mas Cristo já sabendo de qual era o comportamento dele, de sabendo qual era o interesse dele, Cristo já adiantou, já falou para ele que não era para ele vir por interesse,
né? Porque Cristo não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Cristo não estava preocupado com as coisas materiais. Cristo veio para trazer o amor, para trazer a salvação, para restaurar as vidas que estavam perdidas em cima dessa terra. E Ele não veio para nos fazer promessas de coisas materiais. Ele não veio para nos fazer promessas de troca, né? Ele não veio para nos trazer ali aquela palavra ali, né, de restauração de coisas materiais somente, aonde não se fala de que precisa de se renunciar, que tipo de vida que precisa viver. Glórias a Deus, aleluia. Precisamos de nos consertar, precisamos de caminhar com Cristo, preocupados em nos transformar o nosso caráter, cuidar e tratar da nossa vida espiritual. Não ficar preocupado com coisas materiais, porque essas coisas depois vêm. Primeiro nós formamos o nosso caráter na palavra, primeiro nós obedecemos, primeiro nós aprendemos como devemos caminhar com Cristo. E essas coisas depois vêm, né? Porque na palavra do Senhor mesmo diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que justiça? Porque a justiça é do certo, a justiça é para julgar o certo, né? Para determinar o que é certo e o que é errado. Aleluias. Então nós precisamos de buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o que é de Deus, buscar a salvação, buscar a palavra, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Buscar com justiça, procurar fazer o certo, viver o certo em cima dessa terra, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas podem entrar a área material, porque nós estamos cuidando da vida espiritual. A área material ela vem depois, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos para nós viver, para nós sobreviver em cima dessa terra. Deus sabe dos cuidados materiais, aquilo que nós precisamos para viver. Então sabemos que nós temos que cuidar do nosso caráter, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque depois as demais coisas o Senhor vai acrescentando de acordo com as nossas necessidades, né? Nada de se preocupar em acumular bens em cima dessa terra, é a preocupação de muitos, né? Aqui tem outra parte, aqui, ó, a segunda parte aqui, ó, glória a Deus, aleluias. A segunda parte fala de um dos discípulos, né, que falou com o Senhor que queria primeiramente sepultar os seus pais. Aqui nós viemos entender, né, que ele tinha outras prioridades a cuidar. Não quero dizer que os pais deles aqui estavam mortos, os pais deles aqui estavam vivos, né? Mas o que ele pensou? Eu posso até caminhar com Cristo, mas primeiro eu vou viver com meus pais. Primeiro eu vou desfrutar de bons tempos com os meus pais. Eu vou cuidar das minhas coisas, dos meus interesses. E depois que os meus pais ficar velhos e morrer, vai me sobrar tempo. Aí eu já fiz todas as coisas que eu precisava de fazer. E aí sim eu vou caminhar com Cristo. Aleluias! Mas Cristo disse para ele: deixai os mortos, sepultar os mortos, porque mortos espirituais. Porque uma pessoa que está preocupada com as outras coisas e não preocupado com Deus, essas pessoas estão mortas espirituais. Então era para que ele deixasse essas pessoas viver a vida delas lá. E se ele quisesse caminhar com Cristo, era para ele vir já. Não era para ele cuidar dessas coisas primeiro. Não era para ele sepultar os teus pais primeiro. Não era para ele cuidar das coisas que ele tinha interesse primeiro. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos caminhar com Cristo, não como moeda de troca. Nós precisamos de vir para ver o que Deus vai nos dar de material. Eu vou vir servir a Cristo porque eu preciso de uma casa nova. Eu vou vir servir a Cristo porque eu preciso de um carro novo. Eu vou vir servir a Cristo porque eu preciso de um casamento. Aleluias! Não, eu preciso ter um caráter formado, eu preciso de ter uma comunhão com Deus, eu preciso ser grato a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. Só neste momento de eu estar vivo aqui, de eu estar aqui podendo falar com Deus, já é momento de gratidão, é momento para eu agradecer. Quantas pessoas não teve a mesma oportunidade ou teve a mesma oportunidade e não soube aproveitar? Quantas pessoas já deu fim na sua própria vida antes que chegasse nessa idade que eu estou? Quantas pessoas, por facilitar, por não acreditar em Deus, por não ter um compromisso com Deus, por não saber valorizar a sua vida, acabou facilitando e veio a perder sua vida num acidente, veio a perder sua vida por um descuido,
Então, só de eu estar vivo nesse momento é motivo de eu agradecer. É motivo de eu procurar servir a Cristo, sim, da maneira dele e não da maneira que eu bem entendo. Aleluias. Muitas pessoas têm falado que nós devemos procurar aquela religião que nós nos sentimos bem. Muitas pessoas falam que nós temos que procurar aquela igreja onde nós se sentimos bem. Será que é onde nós estamos sentindo bem? Será que a palavra está vindo? Ela está nos confrontando? Será que a palavra está nos ensinando? Aonde nós estamos sentindo bem, a palavra está nos ensinando? Está vindo uma palavra de correção? Está vindo uma palavra ali onde está nos ensinando como servir a Cristo verdadeiramente? Porque às vezes nós estamos procurando uma igreja onde nós vamos sentir bem, mas é onde não tem palavra. É onde a palavra não vai nos corrigir, é onde a palavra não vai nos dizer o que devemos fazer. Então nós temos que tomar cuidado, sim. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que procurar um lugar onde tem palavra. Nós temos que procurar um lugar onde ensina a palavra, onde essa palavra vem nos confrontar, a palavra vem nos dizer que nós estamos andando em pecado, que nós estamos andando no erro e que nós precisamos de nos consertar mais tarde. E muitas das vezes essa palavra nos traz paz, ela nos traz muita tranquilidade no momento que nós estamos ouvindo. Ela vai nos trazer paz a partir do momento que nós ouvimos e trazer para o nosso coração. Mas a princípio, essa palavra geralmente não traz conforto para nós. Quando nós entramos dentro da igreja, vem aquela palavra ali que fala que nós precisamos nos consertar, nós precisamos de sair do erro. Essa palavra nos traz um certo desconforto. Aleluia! E às vezes tem muitas pessoas que neste momento de desconforto, elas acham que ali não é o lugar delas. Elas acham que essa igreja não é o lugar que elas devem frequentar. Ela tem que ir para uma igreja onde ela se sente bem, onde ela se sente confortável, onde vem uma palavra ali, a palavra que só prega o amor. Sim, nós precisamos pregar o amor. Nós precisamos de viver o amor, sim. Mas nós precisamos de nos renunciar. Aquele que quiser caminhar com Cristo, renuncie a si mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa renúncia. Muitas pessoas têm dificuldade de se renunciar. E aí para no meio do caminho. Uns nem vão, outros chegam a caminhar um pouquinho, mas quando vê que precisa de se renunciar, eles acabam se afastando. Aleluias! Então nós precisamos de tomar cuidado. Tem muitas pessoas caminhando com Cristo e desistindo. Por quê? Porque veio fazer moeda de troca. Veio caminhar com Cristo querendo receber coisas materiais. E como o tempo foi passando e Cristo está querendo tratar primeiro o caráter dele, então está tendo demora com isso, a vida financeira dele às vezes ainda não foi trabalhada. Às vezes as áreas que ele está querendo trabalhar ainda não foi tratada ainda, porque Cristo quer tratar primeiramente com ele. Ele se desiste, ele se afasta, ele para de ir na igreja, ele acha que a vida dele está ficando pior. Porque quando nós começamos a nos consertar, quando nós deixamos Deus tratar o nosso caráter, a nossa vida, ela parece que vira de ponta cabeça. A nossa vida, ela tem uma mudança radical, a qual nós temos dificuldade de aceitar. Essa mudança radical nós temos dificuldade de aceitar. Por quê? Porque nós temos que deixar o velho homem. Aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, nós temos que deixar de fazer. Aquilo que é pecado e nós estávamos acostumados a fazer, a praticar, nós temos que deixar de lado. Essa mudança, ela se torna radical, aonde muitos não aceitam, aonde muitos acabam deixando esse caminho, os caminhos estreitos. Aleluias! Porque nós sabemos que caminhar com Cristo, o caminho é estreito. Nesse caminho nós não podemos ficar levando a prática do pecado. O caminho largo você pode levar tudo. Aleluias! É onde muitos estão achando que ser cristão é simplesmente ir para uma igreja, onde muitos famosos têm se considerado. Não estou aqui julgando, mas estou falando de uma grande verdade, uma grande realidade. Porque eles não sabem se renunciar. Eles acham que é só ouvir a palavra e não praticar que vai resolver. Nós precisamos de ouvir a palavra, mas nós precisamos de praticar. Nós precisamos de nos renunciar. Nós precisamos de deixar a bela prática. Aleluias! Tem pessoas começando na fé mais recente. Faz um exame de consciência, vê o que você mudou na sua vida até agora. Você está preocupado em fazer mudança? Você está preocupado em fazer as mudanças que precisa? Fazer as renúncias? Se você está fazendo, você está no caminho certo. Continue se renunciando. Continue fazendo sempre uma avaliação, observando. O que mais que você pode melhorar? O que mais que você pode fazer?
Para agradar a Cristo não é agradar a você mesmo. Porque aquilo que nos agrada sempre é a prática do pecado. Aquilo que nos agrada é aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer. É aquilo que todo mundo faz, é aquilo que a maioria das pessoas faz. E nós temos que fazer diferente. Nós fomos chamados para fazer diferente. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Cristo nos orientou, aquilo que a palavra nos orienta todos os dias. Basta nós dar ouvido, basta nós ouvir a palavra e trazer para dentro do nosso coração, que nós vamos ver que todos os dias nós temos que fazer um conserto, todos os dias nós temos que nos consertar um pouquinho. Nós nunca vamos estar 100%, nós todos somos pecadores, nós somos falhos. Principalmente no meu caso, que vim conhecer a palavra de Deus, vim aceitar o Evangelho, eu já estava com mais de 30 anos. Então eu já estava numa vida costumeira de pecado. Eu já estava acostumado a praticar o pecado. O pecado é que trazia os prazeres, aqueles prazeres momentâneos, os prazeres enganosos, porque muitos vivem desse prazer, porque eu vivi 30 anos buscando esses prazeres, prazeres da carne. São os prazeres que duram pouco, é só momento e acaba com o caráter da pessoa, acaba com o caráter do homem. Aleluias, glórias a Deus. O nosso caráter só é formado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando nós vivemos fora da palavra de Deus, nós achamos até então que nós temos um caráter, só que é um caráter falso, é um caráter onde a nossa própria consciência, o nosso subconsciente, ele cobra de nós. Tem muitos momentos de reflexão que a gente olha para a gente e fala: meu Deus, que vida eu estou levando, que prática que eu estou fazendo. Será que Deus se agrada disso? Aleluias! Deus não se agrada, mas a gente também não procura consertar. A gente também não procura sair dessa situação. Eu quero te dizer nessa tarde, ei irmão, você que está na prática do pecado, você que está querendo caminhar com Cristo, mas quer levar sua vida do teu jeito. Glórias a Deus, aleluias. Você que quer caminhar com Cristo, mas está tendo dificuldade de se renunciar. Renuncia, deixa o velho homem para trás, deixa as práticas do pecado para trás e começa a consertar um pouquinho a cada dia. Não vai ser de uma vez, mas vai ser um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando pensar que não, você está com um outro caráter formado, um caráter verdadeiro, um caráter formado diante da palavra de Deus, um caráter formado diante da verdade. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero te fazer um convite nessa tarde, a fazer uma reflexão e ver quais são as mudanças que você já fez e quais são as mudanças que você ainda pode fazer. E tome cuidado, tem muitas pessoas caminhando com Cristo porque está querendo sair da miséria financeira. Tem muitas pessoas querendo fazer da fé uma moeda de troca, querendo fazer de Deus, querendo colocar Deus à prova. Nós não temos que colocar Deus à prova, não. Nós temos que só obedecer. Nós temos que fazer o que a palavra nos ensina. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Então nós precisamos só obedecer. A partir do momento que nós estamos obedecendo, Ele supre as nossas necessidades, Ele cuida da nossa vida. Aleluias, aleluias. Então nós temos que prestar bem atenção nessa palavra que foi lida aqui nessa tarde, onde o escribas queria seguir a Cristo, mas Cristo já tinha observado que ele estava querendo coisas em troca. Aleluias! Que ele era a pessoa que estava acostumada a viver, né, num mundo regado a coisas materiais. E quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente aprende que o verdadeiro valor não está nas coisas materiais. O mundo aí fora tem um valor invertido. O mundo aí fora não sabe amar o próximo, não sabe estender a mão ao próximo, não sabe compartilhar aquilo que tem. Por quê? Porque o valor maior que tem na vida dele são as coisas materiais. É a sua casa, é o seu carro, é a sua fazenda. Esses são os verdadeiros valores que as pessoas têm. E com isso, não deixa que elas venham a viver o verdadeiro amor. Então Cristo nos ensina a amar, a caminhar com Ele e saber que o verdadeiro valor é a salvação, o verdadeiro valor é a palavra dEle. Aleluias, glórias a Deus.
Glórias a Deus, aleluias. Aqui nós aprendemos também com o discípulo que queria cuidar das suas coisas primeiro, ele tinha outras prioridades. Aí você me pergunta, mas imagina, o discípulo estava preocupado sim com os pais dele, ele queria sepultar os pais dele primeiro, ele queria viver uma vida com os pais primeiro. Mas a gente percebe que ali ele tinha que escolher ou caminhar com Cristo, ou viver a vida dele ali com os pais. E nós precisamos de ter cuidado com nossos pais, sim, nós precisamos ter cuidado com a nossa família, mas nós precisamos de estar caminhando com Cristo. Nós não podemos dedicar só a nossa família e abandonar a Cristo, abandonar a palavra. Aleluias. Porque até muitas das vezes nós temos a nossa família e às vezes é uma grande parte da família que não quer caminhar com Cristo. Então nós não podemos abandonar Cristo para estar só do lado ali daquela família. Nós precisamos de cuidar da família, mas cuidar da nossa caminhada com Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Então eu quero te dizer nessa tarde que a prioridade nossa é caminhar com Cristo. A prioridade nossa é a palavra. Esta é a prioridade nossa. Nós não podemos colocar nada na frente de Deus. Nós não podemos colocar nada na frente de Cristo. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Nós temos que buscar primeiro a palavra, buscar primeiro o conserto, buscar primeiro a renúncia. Aleluia. E aquelas outras coisas que o mundo aí fora preocupa, que são as coisas materiais, são os cuidados materiais, esse aí Deus supre para nós, porque Deus conhece cada um de nós. Ninguém melhor para nos conhecer do que é Deus, nem nós mesmos conhecemos a cada um de nós. Nós temos dificuldade de saber quem somos nós. Nós temos dificuldade de reconhecer as nossas fraquezas. Nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas. Nós temos dificuldade de nos reconhecer, mas Deus não, Deus sabe o que está dentro do coração de cada um, Deus conhece a nós, Deus sabe das nossas fraquezas, aleluias. Jesus, quando ele ia orientar a pessoa, ele às vezes não orientava tanto pelo que a pessoa estava perguntando a ele, mas ele orientava porque ele sabia que algo diferenciado havia dentro do coração da pessoa. Pode observar que em todas as respostas dele, ele não deu a resposta de acordo com a pergunta, mas ele deu a resposta de acordo com o que estava dentro do coração de cada pessoa. Aleluias. Porque que nessas duas perguntas que fizeram a Jesus, ele já respondeu. Ao primeiro, ele já falou para ele que se quisesse seguir a ele, podia seguir, mas não viesse com intenção, porque ele não tinha nem aonde encostar a cabeça, ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça, ele não tinha nem aonde dormir. Aleluias. Então ele já avisou, porque ele sabia que aquele era interesseiro. E esse aviso vem para todos nós no dia de hoje. Ao segundo ele avisou, deixa os mortos sepultarem os mortos. Ele viu que aquele ali estava colocando prioridade à família dele. Ele tinha outras coisas que eram prioridade e não realmente caminhar com Cristo. Cristo já conhecia isso dentro do coração dele. Em outras histórias mais que perguntaram a Jesus, sabemos que ele respondia de acordo com o que estava dentro do coração de cada um. Aquele outro jovem que perguntou a Jesus o que precisava fazer, o jovem rico, o que precisava fazer para caminhar com Cristo verdadeiramente, o que precisava fazer para ter a sua salvação, uma vez que ele obedecia todos os mandamentos. Cristo não respondeu por essas perguntas, mas Cristo respondeu pelo que estava dentro do coração dele. Cristo sabia que ele ainda era apegado às coisas materiais e precisava de ter aquele conserto. Se ele queria ter a salvação, ele precisava vender tudo, pegar tudo, vender e distribuir àqueles que precisavam, aos pobres. Cristo falou ali porque sabia do que estava dentro do coração dele. Porque era muito fácil Cristo responder só pela pergunta dele, só pelas palavras que estava ouvindo. Mas Cristo é sabedor, Cristo sabe o que está dentro do meu e do seu coração. Então eu te falo nessa tarde, vai a ter uma conversa com Cristo, uma conversa sincera e verdadeira. Faça a pergunta para Ele que Ele vai te responder da maneira que você precisa ouvir. Não da maneira que às vezes que você queira ouvir, mas da maneira que você precisa. Porque todas essas pessoas que fizeram a pergunta para Cristo, eles não ouviram aquilo que eles queriam ouvir, mas eles ouviram aquilo que eles estavam precisando de ouvir, porque algo dentro do coração deles precisava de ser consertado. Aleluias. Todas as perguntas
que foram feitas a Jesus? Ele respondeu de acordo com o coração daquele que te perguntou, daquele que dirigiu a pergunta. Foi de acordo com o coração daquele que dirigiu a pergunta a Cristo. Foi que ele veio e deu a resposta. Então eu quero te dizer nesta tarde, venha você também a fazer uma pergunta para Cristo, fazer uma pergunta sincera. Pede para Cristo te mostrar como você deve servir a Ele. O que você está precisando para servir a Ele verdadeiramente? Aqui nesta tarde eu falo com todos. Eu falo para quem é cristão e para quem ainda não é. Eu falo para quem está dentro da igreja e para quem não está, porque tem muitas pessoas dentro da igreja ainda sem saber o que Deus quer da vida dele, o que ainda ele precisa consertar. Então essa pergunta precisa ser feita verdadeiramente, sinceramente a Cristo, porque Cristo vai responder não de acordo com a tua pergunta, mas Ele vai responder de acordo com o que está dentro do teu coração. O que você realmente está precisando mudar, o que você realmente está precisando fazer. Glórias a Deus, aleluia. Precisamos de aprender como caminhar com Cristo, esquecer as brigas por religião, por igreja. Aleluias. Nós precisamos de ir para uma igreja onde ensina a palavra, onde ensina você a caminhar com Cristo verdadeiramente. Nós precisamos de aprender a cada dia caminhar com Cristo. Nós precisamos de nos colocar na posição. Nós precisamos de nos interessar. Eu quero te dizer nessa tarde que tome essa atitude o mais rápido possível, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes você está ganhando tempo, às vezes você está pensando assim, eu estou indo na igreja, mas para visitar, eu quero conhecer mais um pouquinho, mas tem tempo, eu sou novo. E quem sabe, às vezes um dia eu posso me animar e tomar essa atitude de caminhar. Eu quero te dizer que tome essa atitude no dia de hoje, porque o dia de amanhã pode ser tarde, meu amigo. Toma essa posição no dia de hoje. Quer caminhar com Cristo? Então vai, toma essa atitude. Faz uma conversa verdadeira com Cristo. Em suas orações, pede a Ele para Ele te mostrar o que você precisa fazer. Eu creio que Ele vai te mostrar sim. Ele vai dar a resposta para você, como Ele deu a resposta para esses discípulos, para esses seguidores, essas pessoas que queriam seguir Ele, mas ainda estava apegado a coisas, ainda estava apegado a situações. Nós precisamos de nos desapegar das situações costumeiras da nossa vida, tradições antigas, a qual nós aprendemos nos antepassados, a qual nós aprendemos com os familiares, com pessoas mais velhas. Não vamos culpá-los, essas pessoas mais velhas que aprenderam errado. Mas não é porque eles aprenderam errado que passaram para nós e nós vamos permanecer no erro. Hoje todos sabem ler e sabem escrever. Então vamos ler a Bíblia, vamos nos interessar em saber o que a Bíblia nos orienta, o que a palavra de Deus nos orienta, para que nós possamos caminhar com Cristo, eu e você, fazendo a vontade dele, renunciando a cada dia, renunciando a nós mesmos, reconhecendo as nossas fraquezas, procurando nos consertar a cada dia, para assim nós fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Eu te convido a tomar essa atitude hoje. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. E o nosso tempo em cima dessa terra, ele é pequeno. Ele é muito pequeno. Nós precisamos de nos consertar muitas coisas. E num tempo tão pequeno, um prazo tão pequeno. E às vezes tem muitas pessoas ainda deixando para depois. O tempo já é pequeno, o tempo por si só já é muito pouco. E você ainda está deixando para tomar essa atitude mais para frente, para outros dias. Sendo que você nem sabe quantos dias de vida você tem em cima dessa terra. Porque os nossos dias de vida aqui em cima dessa terra não é pela nossa idade. Não é por dizer que o novo tem muita coisa a viver pela frente, o velho já está à beira da morte, não. Nós temos que entender isso aí. Às vezes hoje vai falecer uma pessoa forte, uma pessoa com todo vigor, e uma pessoa velha que está com mais de 100 anos ainda vai viver mais anos ainda, está com 90 anos, se ela vai viver até 100, ela ainda tem mais 10 anos para viver. Então nós temos que tomar posições de conserto. Nós temos que procurar saber como Cristo quer, como Cristo tem nos orientado a viver uma vida reta,
uma vida honesta, uma vida de conserto, uma vida a qual nós conseguimos entender qual é o verdadeiro valor de cada coisa e não ficar invertendo, né? Nós precisamos de saber, nós precisamos de amar as pessoas, ajudar as pessoas, nós precisamos de cuidar das pessoas. Tem pessoas amando as coisas materiais, tem pessoas colecionando coisas materiais, fazendo coleções, fazendo acúmulo de coisas materiais, de dinheiro, de bens. E às vezes ele está tão ocupado com esse acúmulo que ele tem vivido, que ele não tem tempo de ver a necessidade do irmão que está próximo. A necessidade, seja financeira, seja de uma palavra, seja de um abraço. Então eu te convido nessa tarde, vamos caminhar com Cristo, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Cristo tem nos orientado através da palavra. Porque se for para nós caminhar com Cristo da nossa maneira, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos envergonhar o Evangelho. Nós precisamos de caminhar com Cristo da maneira que Ele tem nos orientado. Então eu te convido a nessa tarde, não caminhar com Cristo da tua maneira, não da maneira que você bem entende, mas da maneira que a palavra nos orienta, que não é muito fácil, mas é possível. Deus te abençoa nessa tarde, Deus abençoa a tua vida, Deus te dá a força que você precisa para caminhar com Cristo, Deus te dá a coragem, te dá o ânimo, te dá a atitude, para que você olhe para dentro de você mesmo e reconheça as suas fraquezas, reconheça as práticas do pecado, para que você venha se consertar e assim poder caminhar com Cristo firmemente até o dia da tua chamada. Deus te abençoe, que assim seja, em nome de Jesus. Amém?